Emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Bom dia, Fausto. Tudo bem? Bom dia a todos. Fausto, o Copom elevou novamente a taxa básica de juros, chegando a 10,75%, fazendo com que o Brasil tenha hoje o maior custo real de juros na comparação entre 40 países. O que essa situação mostra sobre a conduta do governo Bolsonaro na economia? Bem, nós novamente subimos aí o ranking da taxa de juros e agora alcançamos aí o patamar da maior taxa de juros estimadas aí no mundo, em especial olhando para a inflação futura. Quando a gente olha para isso, de alguma forma, a gente vai vendo como a política monetária tem basicamente um olhar, né? E o olhar tem a ver com como o mercado financeiro está lidando com a questão da inflação e os interesses por trás, inclusive, dessas tomadas de decisão. A elevação da taxa de juros para um patamar real tão alto, de alguma forma, atinge o conjunto dos trabalhadores em geral, em duas pontas. Primeiro, porque encarece o preço do dinheiro, né? Seja pela taxa de juros no cheque especial, seja pela taxa de juros do cartão de crédito, seja pelas taxas de juros gerais do mercado, para as empresas em si, etc. De alguma forma, o encarecimento do dinheiro dificulta a retomada do crescimento, atrapalha minimamente a vida das pessoas em geral e retira parte significativa da renda de um lado da população, normalmente do lado mais pobre, para o lado dos mais ricos. E de outro lado, há uma taxa de juros tão alta impacta diretamente a questão aí do crescimento econômico, da geração de emprego e renda e de uma melhoria aí na situação média da população brasileira. É bom lembrar que nós estamos com uma taxa de desemprego, que significa mais de 12 milhões de desempregados, uma economia andando de lado e com uma renda do trabalhador caindo cotidianamente. Cada nova pesquisa, cada novo dado que sai, vai mostrando como paulatinamente a renda vem sendo corroída, de um lado pela inflação, de outro lado pela estagnação econômica. Esse é o nosso retrato. De alguma forma, a política de juros, que é a forma como o Banco Central busca conter a chamada inflação, caminha nesse sentido e, de fato, não impactando diretamente aquilo que causa a inflação. A maior parte da inflação brasileira hoje está vinculada à produção, está vinculada à chamada inflação de oferta e não à inflação de demanda, em especial combustíveis. Vamos lembrar que não houve nenhuma alteração na política de preços da Petrobras e a elevação das taxas de juros pouco impacta, de fato, o preço do combustível na bomba, o que vai significar que combustível, energia elétrica e próprio alimento, tudo aquilo que vem, de alguma forma, puxando a inflação para cima, não está sendo contido por essa alta taxa de juros. Então, quando a gente olha, o que a gente tem, por um lado, é uma escolha de uma política monetária, de aperto fiscal, de aperto monetário e que, de alguma forma, vai beneficiando só os mais ricos, em especial o setor financeiro. Esse foi o 8º aumento consecutivo na taxa básica de juros, né, Fausto? Em grande medida, justamente buscando combater a inflação e de forma fracassada, como o senhor bem falou. Qual que é o caminho correto? O que o governo deveria estar fazendo para que a gente pudesse combater a inflação nesse momento que está corroendo a renda das famílias? Bem, primeiro a gente precisa olhar, né, precisa ter a questão para além da taxa de inflação como referência da taxa de juros. O Banco Central precisaria estar monitorando também a taxa de desemprego, as bases que organizam o crescimento na nação, e aí a taxa de juros ser minimamente uma decorrência disso. Quando você olha para a nossa taxa de inflação, a principal causa, né, o que está por trás dela, pelo menos nos últimos períodos, tem a ver diretamente com a questão de combustíveis e com a questão de insumos. E aí, de alguma forma, você precisa atuar com uma outra política. Isso não está hoje na mão do Banco Central, isso estaria na mão do governo federal. O governo federal precisava simplesmente ter um olhar diferente sobre a política de combustíveis, a política de geração de energia elétrica e, minimamente, um olhar diferente também sobre preços de alimentos. O Brasil abandonou a sua política de estoques regulatórios, o Brasil simplesmente não tem uma política de combustíveis que, de alguma forma, dialogue com o custo real da produção, e o Brasil simplesmente abandonou uma política energética ativa. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê e compreende
o cenário que a gente está vivendo, em que o Brasil tem, de um lado, uma inflação que cresce e, de outro lado, um país que paralisa a sua economia e que reduz a renda média das pessoas. E aí, quando você aumenta a taxa de juros, o que você tem nada mais é do que mais do mesmo. Você continua forçando a economia a andar para trás de um lado e de outro. Você não consegue controlar os fatores que influenciam diretamente a inflação que está colocada. Você busca compensar a alta dos combustíveis reduzindo a inflação de serviços, né? Ou seja, reduzindo o salário em grande medida. Quando a gente vai vendo para essa política, ela é uma política que ela não é sustentável, ela não consegue se estabilizar. E, ao mesmo tempo, você vai vendo um governo que, de fato, não tem política nem de crescimento, nem uma política clara para onde colocar o Brasil. A inflação, basicamente, é um indicador de desequilíbrio. Para você atuar nos desequilíbrios, você tem que ter política ativa, você tem que ter política de investimento, você tem que ter política minimamente que mostre para onde o Brasil está caminhando. Né? Você está lidando o tempo, quando a gente fala de economia, você está lidando o tempo todo com as expectativas, e é fundamental que você construa expectativas positivas de modo que você vá corrigindo as distorções do próprio mercado. Isso é o contrário do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que, a cada fala do presidente, na verdade, atrapalha a montagem de uma expectativa positiva, regride nos principais fundamentos e, de alguma forma, estabelece uma instabilidade como base do seu próprio governo. Tudo isso influencia a nossa realidade. E vis-à-vis aí o que está acontecendo no cenário internacional. Essa questão da alta de juros ainda terá um preço mais complexo, mais alto e mais difícil, uma vez que a própria política de elevação da taxa de juros começa nos Estados Unidos, começa no Fed, e que vai, de alguma forma, reduzir, inclusive, o impacto da atual elevação de juros que a gente está assistindo aqui no Brasil. Quando a gente vai olhando para esse cenário, o cenário para 2022, com relação, de um lado, à inflação e de outro, a crescimento econômico, está bem longe de ser um cenário positivo, um cenário que a gente possa dizer que caminhamos para um lugar melhor do que estamos. Correto, Fausto. E o senhor acredita que atualmente nós estamos nesse patamar de 10 pontos percentuais de inflação? O governo estimou para baixo, né? Estima 5,6 a inflação do próximo período. O senhor acredita que essa situação é reversível? A gente tem condições de, a partir de 2023, eleito um novo governo, a gente teria condições de reverter essa situação da inflação brasileira? Bem, nós temos muitas tarefas a cumprir, a mudar um governo, né? A primeira questão colocada para 2022 é fazer essa mudança efetiva de governo, essa mudança de caminho. 2022 é um ano bastante complicado, é um ano de eleição, é um ano em que o Brasil, de alguma forma, vai buscar escolher os seus caminhos para o futuro. É possível mudar a política, não só é possível como é necessário, mas é, antes de mais nada, uma escolha da própria população. Projetos vão estar colocados aí na eleição e, de acordo com o entendimento, a compreensão, a vida real das pessoas, a gente vai caminhar aí para um modelo de desenvolvimento de um jeito ou de outro, e, de alguma forma, alterar ou não o rumo que o país está tomando. De alguma forma, a gente tem visto que muitas alternativas estão colocadas, não há a menor dúvida que você pode sim alterar a política de preços de combustíveis, você pode sim intervir na forma como você opera a discussão toda da energia no Brasil, você pode alterar, sim, a forma como você prioriza ou não a produção de alimentos para o mercado interno, como é que você lida com os estoques regulatórios de grãos, né, nas nossas commodities agrícolas, tudo isso faz parte, de alguma forma, de uma outra política que não está colocada hoje, mas que, sim, pode estar colocada em outro momento. Agora, é claro, a gente sabe que, de um lado, precisa ter alteração de poder, de rumo, e de outro, a gente também precisa ter uma alteração da forma como se compreende o desenvolvimento no Brasil. O desenvolvimento no Brasil precisa ser entendido de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, a gente precisa lidar com a nossa pobreza, com a nossa desigualdade, para, a partir disso, construir um outro modelo de desenvolvimento que, de certo modo, reequilibre, em especial, essa relação entre capital e trabalho, a qual hoje o capital está muito mais privilegiado. Aqueles que são donos do dinheiro estão muito mais privilegiados do que aqueles que vivem da sua força de trabalho. Quando a gente minimamente compreender e minimamente buscar o reequilíbrio disso, talvez a gente encontre um caminho diferente do que está aí. Opa.
Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto.